Você acha que branding é só sobre uma logo bonita ou só para grandes empresas como a Nike, como a Apple, ou mesmo você entende que branding é sobre estar nas redes sociais? Bom, se você pensa dessa forma, você provavelmente está perdendo tempo, dinheiro e clientes. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o brand de verdade, ele pode mudar o jogo para o seu negócio, para a sua marca, mesmo para você que talvez está começando totalmente do zero. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Gabriel Walter, sou especialista em brand e posicionamento estratégico e o meu propósito através desse canal, através dos vídeos, é poder trazer para você conhecimento, informação, insights, dicas que vão ajudar você a alavancar o seu negócio, conseguir ter resultados cada vez melhores, aplicar as melhores estratégias, seja para o seu negócio físico ou mesmo digital. Meu objetivo é ajudar você a conseguir posicionar a sua marca, posicionar a sua empresa e se destacar no mercado. E como eu disse anteriormente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o branding. É um assunto que está em alta, é um tema muito relevante para o momento atual do mercado que a gente vive. Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre esse tema, mas talvez você não entendeu exatamente o que é o branding. E nesse vídeo eu quero, de uma maneira intuitiva, descontraída, simplificada, explicar para você a definição do que é o branding e qual é a importância dele para o seu negócio, para a sua empresa, para o crescimento e fortalecimento da sua marca. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui entendendo a importância do brand para a sua empresa. Pessoal, então vamos lá, vamos definir o que é o brand, é o ponto de partida para o entendimento desse tema, desse assunto na aula de hoje, no vídeo de hoje. Pessoal, o brand, uma definição simples, ele é a construção da percepção da sua marca, ou seja, é o que as pessoas elas pensam, o que elas sentem e o que elas dizem sobre você quando elas não estão com você. Então eu digo que o branding ele é a construção estratégica do seu valor, do valor da sua marca para as pessoas. Então o branding ele é muito importante, ele tem um papel muito fundamental para que as pessoas elas possam conseguir ter boas percepções sobre a sua marca e criar conexões com as pessoas. Então esse é o papel do brand, criar valor, gerar valor. Então essa é uma estratégia por trás do seu negócio que vai fazer com que as pessoas tenham uma boa conexão com o seu negócio. Ou seja, pessoal, não basta somente ter uma logo bonita. Existe um conjunto de elementos, que são fundamentais, que são necessários para poder passar uma boa imagem para as pessoas. O tom de voz influencia, o estilo visual, o posicionamento, os valores, a experiência do cliente, tudo isso conta para construir uma boa marca. E para a gente exemplificar isso de uma forma muito mais fácil, vamos pensar numa cafeteria. O brand não é sobre a fachada bonita daquela cafeteria. A fachada bonita faz parte de uma estratégia importante. Foi o que me chamou a atenção, foi o que talvez me levou a entrar lá dentro. Mas pensa que a partir do momento que eu entrei dentro dessa cafeteria, o ambiente, o atendimento, a playlist que está sendo tocada, o cheiro do lugar, a forma como o barista está me atendendo, todo esse conjunto de elementos, a frasezinha que está lá no copo. Então tudo isso contribui para que eu crie uma impressão sobre essa cafeteria. E essa impressão, seja ela boa ou seja ela ruim, isso é branding. Então o brand é sobre você conseguir passar uma impressão positiva, passar uma boa percepção para as pessoas, para que elas criem conexões fortes e para que elas deem valor para a minha marca, consequentemente para o meu negócio. Então isso é brand. Quem trabalha com brand, pessoal, foge da briga por preço. Ou seja, no mercado atual tão competitivo, muitas vezes desleal e até fatal para o seu negócio, que as pessoas estão brigando pelo preço mais barato, pela melhor oferta, e isso tira toda a margem de lucro, compromete toda a sua lucratividade do negócio e muitas vezes trava o seu crescimento e às vezes até faz com que você feche as portas por conta dessa briga. Então, quando você tem um brand sendo implementado estrategicamente no seu negócio, você foge dessa briga por preço. Por quê? Porque você está criando autoridade. Você está criando autoridade para a sua marca. Você está criando memórias da marca na sua audiência, no seu público, nas pessoas que consomem o que você oferece. E você está criando desejo delas pela sua marca, pelo seu produto ou serviço. Então, isso é muito importante porque te ajuda a vender mais com muito menos esforço e te tira dessas brigas desleais só por preço. E um exemplo de grandes empresas ou de empresas referências aí no mercado que fazem exatamente esse tipo de trabalho é a própria Apple, a própria Nike, a própria Nubank. São exemplos de empresas
Porque elas não vendem somente produtos, elas vendem uma experiência, né? Elas criam conexão com o seu público, com as pessoas que consomem, fazem com que elas desejem o produto, aquilo vira um estilo de vida, aquilo vira uma causa, vira uma experiência, e tudo isso agrega muito para os resultados da marca, porque ela cresce, ela vende mais e ela foge da briga por preço, consegue se destacando nesse mercado cada vez mais. E no digital, pessoal, o branding é justamente o que vai transformar o seu perfil em uma marca forte. Sabe por quê? Ele vai te dar personalidade e direção para o seu negócio, fazer com que ele não seja só mais um nessa multidão, mas que ele consiga crescer com autoridade, se posicionar nesse mercado e construir uma marca forte, né, com uma presença digital forte. Isso faz toda a diferença. Pessoal, agora eu queria chamar a atenção de vocês para alguns erros comuns que as empresas elas têm cometido quando elas têm ignorado o brand ou talvez não tenham entendido o brand corretamente. Elas têm cometido esses erros que têm muitas vezes travado o seu crescimento ou prejudicado os seus resultados. Primeira delas, como eu disse, achar que branding é só sobre uma logo bonita, uma logomarca bonita, que eu disse lá no início do vídeo. Isso está errado, né? Se você pensa dessa forma, você está colocando o brand numa caixinha muito pequenininha e ele é muito mais do que isso. Então, quando você tem um entendimento errado sobre a definição, sobre a estratégia completa por trás do brand, você acaba deixando passar oportunidades de melhorar e de alavancar o seu negócio. Segunda questão, pessoal, muitas pessoas têm acompanhado e se movimentado a partir daquilo que está em alta, daquilo que está na moda. Cada semana ele vai mudando a forma de se comunicar, a forma de se apresentar, a forma de colocar o seu conteúdo nas redes sociais. Então ele vai mudando de uma forma muito constante. Isso muitas vezes se deve porque a pessoa ou a empresa ela não está com uma identidade bem construída, e quando você não tem uma identidade você não tem direção, você não tem personalidade, você não tem autenticidade. E aí você vai tentando copiar aquilo que está em alta, aquilo que está funcionando, e isso não é legal. Por quê? Porque você é único, o seu negócio é único, ele tem um DNA, ele tem, né, uma história para ser contada, né, e a sua história só você pode contar. Então você acompanhar aquilo que está funcionando, copiar estratégias, se aproveitar de algumas coisas que estão em alta é muito importante, mas tudo desde que você esteja alinhado com uma identidade, né? Com aquilo que vai direcionar você, que vai te ajudar na direção dos seus objetivos, das metas que você tem traçado, né? Para resultados do seu negócio. Então é sempre importante você refinar isso e você sempre revisar se o que está sendo implementado no sentido de conteúdo, de apresentação, está realmente alinhado com aquilo que vocês têm de identidade para o negócio, na autenticidade de vocês. Não perca a sua autenticidade, isso é a essência do seu negócio. Outro problema, outro erro, as pessoas não sabem, né, o que as suas marcas representam. O que se deve isso? A falta de propósito. Se eu não tenho uma identidade, como eu disse anteriormente, se eu não tenho uma direção, eu não tenho um propósito. E eu me perco nessa falta de propósito, e aí é aquilo, quando eu não sei qual caminho seguir, qualquer caminho para mim eu aceito, eu vou por ele, e muitas vezes isso não me leva a lugar nenhum, né? Então a gente precisa saber, eu preciso sair do ponto A, quero chegar no ponto B, e de que forma eu vou conseguir chegar lá de uma forma mais segura, mais rápida, mais confortável e conseguir ter os resultados que eu preciso. Então isso é muito importante. E uma outra coisa, pessoal, a falta de uma comunicação assertiva com o seu público. Isso acontece porque as pessoas tentam ser muito genéricas, elas tentam falar com todo mundo, elas criam conteúdo para atingir todos, né? Todas as pessoas. E não existe uma comunicação assertiva dessa forma. Você precisa ter o seu público-alvo bem mapeado, você precisa ter a sua persona definida, né? Você tem que saber qual é o seu cliente ideal. Quando eu entendo isso, quando eu sei, eu tenho consciência disso, todo o meu conteúdo, toda a minha apresentação, toda a construção da minha imagem, da minha marca, ela precisa ser de uma forma alinhada com a forma como esse público vai consumir esse conteúdo, para que eu possa ser o mais assertivo na minha entrega, da minha comunicação e, consequentemente, ter resultados melhores. Então isso é muito importante. Evite cometer esses erros, né? Se você está buscando usar o brand para alavancar sua marca e fortalecer o seu negócio e posicionar ele de uma forma ainda mais interessante, ainda mais eficiente nesse mercado. Pessoal, e para a gente fechar esse vídeo, eu quero deixar para você uma dica de especialista. Então eu quero que você pare agora e você responda as seguintes perguntas. Primeira delas, se a sua marca fosse uma pessoa, como que ela falaria?
com quem ela andaria e o que ela postaria nas redes sociais? Bom, se você conseguiu responder essas perguntas com clareza, você entendeu o conceito, a essência da sua marca e a partir daí agora você tem que implementar o seu brand corretamente. Para quê? Para que as pessoas consigam visualizar, conhecer, entender o valor da sua marca. Mas se talvez você não conseguiu responder a nenhuma dessas perguntas ou alguma delas você ficou travado, provavelmente você ainda não conseguiu descobrir a identidade do seu negócio. E como eu disse anteriormente, se o seu negócio ele não tem identidade, se ele não tem propósito, ele está sem direção. E se ele não tiver uma direção correta, o branding não tem como ser implementado aí. Você vai travar os resultados, você não vai conseguir posicionar a sua marca. Por quê? Porque nem você ainda conseguiu entender o real valor da sua marca. E enquanto você não tiver essa consciência, enquanto você não tiver esse entendimento, isso bem definido para você primeiro, você não vai conseguir comunicar e levar isso adiante. Então tenha clareza primeiro da sua identidade, da sua verdade, da sua autenticidade, da sua personalidade e a partir daí você vai conseguir fluir no restante das estratégias que precisam ser implementadas para que o brand ele seja eficaz no seu negócio e a sua marca se posicione e consiga construir uma presença forte dentro desse mercado. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero ter conseguido ajudar você a entender o que é o brand, a entender a importância dele para o seu negócio. Eu espero ter ajudado você, ter trazido clareza no entendimento. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse material, eu vou pedir para você curtir esse vídeo para nos ajudar, compartilhar ele também com seus amigos, com as pessoas que talvez você sabe que tem um negócio ou quer ter um negócio, quer tirar uma ideia do papel, mas precisa entender primeiro esses conceitos, essas definições e essas estratégias, né, para poder começar do jeito mais assertivo, do jeito mais produtivo possível. Então compartilha isso com essas pessoas também. Lembra de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações. Todas as semanas eu trago conteúdos novos que vão ajudar você a conseguir construir negócios, seja eles físicos ou digitais, cada vez mais fortes, cada vez mais estruturados, com melhores resultados. Pessoal, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.